Eu achei curioso esse termo efeito espelho entre mãe e filho, desse estudo da Universidade de Manchester. O que ele, para você, doutora, o que ele aponta? Esse estudo é importantíssimo, né? Ele traz pra gente talvez a essência de uma criança, né? A criança aprende pelo exemplo, ela aprende pela afetividade, ela aprende porque ela vê, ela não aprende pelo que você fala. Por isso você tem que falar tantas vezes a mesma coisa para uma criança obedecer, digamos assim, né? Agora, se você tem um comportamento X, ela tende a te imitar. Então, se você tá exausta emocionalmente, como 99,9% das mães estão, as crianças vão sofrer consequências disso, né? O seu tom de voz muda, a sua forma de falar com a criança muda, o seu jeito de tratá-la muda, você tem menos disponibilidade emocional, física para cuidar. A criança percebe o ambiente que ela tá, ela é muito mais perceptível aos afetos do que de fato ao que você diz. Então, quando você age diferente, não porque você quer, mas porque você está doente, a criança sente, né? Ela sente a tensão, ela sente a preocupação, ela sente o cansaço. Nossa, isso traz muito mais peso para tudo, gente. Eu falo por experiência própria. Como que é com vocês, assim? Será que foi o Gerard, doutora, que deu à mulher esse crédito pelo cuidar? Acredito que tem a ver sim, né? Claro que a criança está ali dentro durante 9 meses, você está gerando, você tem todo de uma certa forma, um instinto maior ali por cuidar, né? Aquele bebê saiu de você. Mas existe também o elo que é criado pós o nascimento, né? E esse elo pode ser tão forte quanto o elo da mãe, né? E deve ser cultivado, porque a maternidade solitária do jeito que ela está sendo, ela traz um peso muito grande emocional, né? A mulher muitas vezes se sente aprisionada naquilo ali. Ela não pode nem adoecer, você mesmo perguntou, né? E ela adoece? Não pode adoecer, né? Quem vai assumir o papel dela quando ela está doente, né? E vai gerando ali uma sensação, muitas vezes, de sobrecarga física e emocional, em que, em um momento ou outro, isso vai transbordar, né? E esse transbordamento de emoções vai afetar as crianças que estão vivendo isso. Agora, doutor, o que se atribui a esse cansaço que não passa, assim, né? A gente vê um momento de mais informação, de mais conexão, né, assim, de teoricamente mais possibilidades, mas mais possibilidades não reflete em menos cansaço, né? Pelo que a gente está vendo. E parece um cansaço coletivo. Coletivo e constante. O que você atribui a isso? Por isso, quando a Renatinha fala das mulheres, eu coloco os homens nisso, porque tem hora que eu acho, com quase certeza, que eles não se veem nesse lugar. Às vezes eles têm até dificuldade, por mais óbvio que seja, né, tudo que é preciso se fazer, mas tem hora que eu acho que eles não veem. Então eu também não sei se é algo geracional, não vou mas eu não sei se são os papéis dos pais nas nossas gerações, eu não sei o que explica, mas com tantas possibilidades nós estamos mais cansadas e é um cansaço coletivo, assim. E é um cansaço mental, né? Mental. Não é um cansaço físico. Não, físico. Você deita ali 2 dias, dorme, descansa, põe as pernas para cima e acorda renovada. Você não acorda renovada, né? Não. Eu acredito que seja o acúmulo de funções. Eu acho que nós estamos vivendo uma mudança de geração, né? A nossa sociedade em si, assim, por exemplo, nossas bisavós, elas não tinham a vida profissional tão aflorada como nós temos, né? Então a gente assumiu um papel profissional, mas a gente não deixou outro para trás. A gente trouxe a bagagem da maternidade. E a conta não fecha. Se você assume um papel de trabalho de 8 horas diárias, quem vai estar essas 8 horas diárias com as crianças? Que antes eram as nossas bisavós, tataravós, tinham tempo para isso. E os nossos bisavós, tataravós, né? Meu bisavô, seu tataravô, e assim. O homem, historicamente, o papel dele era ser o provedor. Né? Ele tinha que prover a casa e a mulher tinha que cuidar da casa. Ele saía para trabalhar desde a caça, né? Vão voltar lá nas cavernas. Isso parece que não saiu do DNA das pessoas, né? Especialmente o masculino, né? E a gente não deixou nada, né? Assim, a gente assumiu a maternidade, assumiu o trabalho, assumiu o cuidar de casa. E quem vai nos assumir, né? E quem vai nos cobrir para ter uma prioridade ali de um tempo pra gente? É difícil de assumir isso. E de deixar muitas vezes também um estigma, né? De que a mulher dá conta, né? De que a gente dá conta, né? Pode deixar comigo que eu faço, né? Pode deixar que eu vou, pode deixar que eu executo. A que custos, né? A capa da Mulher Maravilha um dia vai cair. A gente não vai dar conta de sustentar isso por muito tempo. A Zaca fez uma pergunta que ela me trouxe aqui para o lugar de filha, né? Eu vim para esse programa pensando como mãe e ela me fez um questionamento a todas nós aqui na bancada.
como filhas, né? E eu me lembrei da minha mãe, que quando eu era criança, a minha mãe trabalhava em 2 escolas. Então ela trabalhava de manhã numa escola, buscava a gente, levava para casa, dava almoço correndo para ela poder correr e partir para o segundo trabalho dela, que ela era professora, né? Hoje é aposentada, mas era professora e precisava estar em 2 escolas diferentes. E eu fiquei muito, a rede de apoio da minha mãe foram os próprios filhos dela mais velhos, né? Então meu irmão, minha irmã e minha outra irmã, que tinha 4 anos só, a mais que eu, cuidaram de mim, né? E eu tinha tias, avós que moraram próximo, que foram sim o meu refúgio, e uma rede de apoio dela enorme, assim. E aí me recordei do quanto ela era cansada. Me veio isso na cabeça, assim, essa memória de quanto ela estava cansada desse... consegui me lembrar também de quando ela se aposentou, o alívio que isso foi para ela, porque... Foram 4 filhos nesse batidão, né? E meu pai viajava muito, não existia a presença dele, não era igual a presença dela, ainda assim trabalhando em 2 lugares. Mas no meu caso, por ser a caçula, a rede de apoio dos próprios filhos foi fundamental para ela. É interessante, assim, na minha casa, minha mãe também era muito mais presente. Ela não trabalhava fora, ela trabalhava em casa, nessa primeira infância e início da adolescência, depois que ela foi trabalhar fora, então ela conseguia conciliar. Então, eu tenho memória da minha mãe, tudo que eu fazia. Assim, extremamente presente, nossa senhora, extremamente presente. Ah, não, para aqui, eu paro aqui. E ela ia fazendo as suas compensações, porque a jornada era em casa, então ela se adequava aos horários. Então era uma relação bem diferente, completamente diferente do meu pai. Eu não tenho memória do meu pai, por exemplo, na escola comigo, nas minhas práticas esportivas, assim, tem um jogo, tem um treino, minha mãe que tava lá gritando, louca. Um negócio que eu lembrei aqui. Uma vez minha mãe esqueceu a gente na escola. Normal. Ela tava tão assim, maluco, foi trabalhar, o outro trabalho, esqueceu a gente na escola, não foi buscar a gente. Eu me lembro ainda assim, com todo esse trabalho, com toda essa demanda que ela tinha, as minhas lembranças de afeto, desse afeto caloroso, desse afeto que abraça, desse afeto que marca, da minha mãe, né? Não que meu pai não tivesse afeto, ele era uma pessoa mais rígida, né? Era ali a figura do medo também, a figura mais, assim, impactante, que ia cobrar. Mas ainda ela, dentro desse universo de muito trabalho, de muitos filhos, são as melhores lembranças afetuosas que eu tenho da infância, né? É muito interessante isso, de como a mulher ainda, dentro desse contexto de inúmeras atribuições, ainda consegue ter um olhar doce para os seus filhos, um olhar de acolhimento para os seus filhos, né? De amor.